vamos iniciar o nosso terceiro exemplo. Nosso terceiro exemplo vai ser para utilizar os atributos default, né? Um ponto de visibilidade como default. O que quer dizer default, pessoal? Default é quando tu não define o tipo de visibilidade. Tu não colocou nem private, nem public, e tem um outro método, um outro tipo de atributo que nós vamos colocar, que é o protect, né? Ponto de visibilidade protect. Nós não vamos utilizar por enquanto, vamos utilizar mais adiante. Não definido nenhum desses aqui, ele vai definir o tipo default. Default quer dizer, é padrão, ou seja, se não for definido, vai ser esse. O default tem um comportamento muito parecido com o public, ou seja, tu tem acesso aos campos definidos como default. Vamos definir aqui int num faltas, que nem nós tínhamos feito anteriormente, certo? Vamos lá no nosso projeto classe e vamos fazer um teste. Se eu criar aqui uma classe, deixa eu primeiro apagar o exemplo que nós tínhamos feito. Eu estou trabalhando sempre no mesmo código, né, para a gente poder adiantar. Então, eu vou lá, defino classe Py, eu vou chamar de P1 igual a new classe Py. Bem, P1 ponto, olha ali, num faltas apareceu. A simbologia é um pouquinho diferente, ó. A simbologia que ele coloca. Ele está dizendo que num faltas é público. Se eu clicar num faltas e botar 5, eu tenho acesso. Então, qual a diferença entre num faltas, por ele ser default, e se eu tivesse definido ele como public? O comportamento é igual. A diferença está nos pacotes. Imagine que eu vá utilizar essa rotina, a minha classe Py, num pacote, numa outra classe que pertença a outro pacote. Vamos criar outro pacote aqui para a gente fazer um teste. Novo, eu vou criar um pacote. Eu vou chamar de pacote 2. Pessoal, o que é pacote 2? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O meu direcionamento está em documentos, NetBeans, certo? E qual é o nome do meu projeto ali? Era o projeto classe, né? E eu estava trabalhando. Então, se eu clicar aqui no projeto classe, vocês vão entrar, vocês têm toda uma estrutura, que é a estrutura de um projeto Java. Se eu clicar em src, que é source, que é fonte, olha lá, pacote 2 e projeto classe. Ou seja, ele criou um pacote chamado projeto classe. Se eu clicar ali dentro, eu tenho as minhas classes, eu tenho minhas fontes.java. No pacote 2, eu por enquanto não tenho nada, está em branco. Então eu vou lá, vou criar uma classe. Tá? No pacote 2, eu vou dar novo, eu vou criar uma classe. Tá? Eu vou botar com classe neta. Finalizei. Olha só, ele criou, nota que ele botou package pacote 2. Se vocês forem lá no Internet Explorer, clicar em pacote 2, agora a classe neta já apareceu. Lembra que o pacote 2 estava em branco. Então, vamos criar classe neta. Eu vou dar um extends, certo? E eu quero pegar a classe que foi usada lá na classe Py, que é lá dentro do projeto classe, né? Então eu vou chamar a classe Py. Classe Py. Opa, deu erro. O que ele disse assim? Não foi encontrado o símbolo, o elemento, né? Classe Py. Por que não foi encontrado? Porque ele está trabalhando no pacote 2. Se eu quero pegar do pacote chamado projeto classe, então eu vou lá, projeto classe, ponto. Agora sim. Por quê? Eu dei o nome aonde está a minha classe Py. A classe Py está dentro do pacote projeto classe. Então, se eu quero me referenciar a um determinado elemento, a uma determinada classe que faça parte de um pacote, basta eu botar o nome do pacote. Mas, se eu for utilizar vários pacotes, várias classes que estão dentro de um determinado pacote, fica muito ruim. Eu toda hora tenho que escrever o nome do pacote na frente. Então, uma das coisas que eu posso fazer é fazer o quê? Um import. Um import, eu digo import, eu dou o nome do pacote, por exemplo,
projeto classe, tá? Ponto. Eu posso importar uma classe específica, por exemplo, a classe pai, eu poderia ter feito isso aqui, certo? Ou eu posso botar ponto asterisco. Ponto asterisco está dizendo, importa todo mundo. Eu posso utilizar qualquer classe que pertença ao projeto classe. Criei ali a minha classe neta, certo? Vou colocar aqui dentro da classe neta um campo público, para que a gente possa entender. Public, eu vou definir inteiro também, eu vou chamar de nota, tá? Nota, simplesmente isso, não tem método, não tem nada. Ah, mas quais são os campos que ela detém? A classe neta, é só nota? Não. Como ela é extend, ou seja, ela herda a classe pai tem o que lá dentro dela? Tem o nome, a idade e o número de faltas. Só que número de faltas é do tipo default, certo? Então, o que vai acontecer? Vamos fazer um testezinho. Eu vou criar um método aqui, ó. Public void. Eu vou chamar um método chamado teste, ok? E eu vou colocar aqui para que eu imprima algo, tá? Então eu vou fazer assim, ó. System.out.println. Eu vou mandar imprimir a nota, tá? Nota igual mais this.nota. Esse método aqui é só para a gente fazer um testezinho para ver se realmente está colocando os dados. Ao invés de eu botar system.out lá fora, eu já coloquei aqui. Então, se eu quiser testar, eu só chamo o método teste. É só para facilitar e a gente brincar um pouco. Bem, vamos lá. Eu tenho agora aqui, eu criei a classe, o P1 que era da classe pai. Agora não. Eu vou criar, o P1 vai ser da classe neta. New classe neta. Ai, meu Deus do céu, deu erro. O que será que está acontecendo de erro aqui, pessoal? Olha só, vamos tentar entender. O projeto está onde? Não está dentro do pacote projeto classe? A classe neta está dentro de quem? Dentro do pacote 2. Então, como é que eu faço? Import pacote 2 ponto asterisco. Agora sim. Se eu colocar P1 ponto, só apareceu nota. Peraí, eu acho que tem uma coisa errada. Vamos ver. Se eu pegar aqui, eu fizer classe pai, chamar de P2 igual a new classe pai, certo? Vamos ver. Se eu botar P2 ponto, aparece num faltas. Num faltas está aparecendo aqui no P2. Ele está como default. Eu falei que default ele tem um comportamento igual a public. Então, por que não está aparecendo em P1? Se P1 herda as características do pai, que é a classe pai. Por quê, pessoal? Porque default ele só tem visibilidade pública, somente dentro do pacote aonde aquela classe está definida. Então, se eu utilizar uma outra classe, por exemplo, eu chegar aqui, eu vou criar a classe filha, vou chamar de P3, igual a new classe filha, certo? Olhem agora aqui, P3 ponto, tá? Apareceu num faltas para mim. Por que apareceu num faltas? Porque a classe filha herda a classe pai. E como os dois estão dentro do mesmo pacote, certo? Se eu entrar na classe pai aqui, vamos entrar na classe pai, desculpa, entrei na classe filha. A classe pai, eu tenho num faltas como default. Então, voltando. Public vai me dar visibilidade independente de onde eu esteja. Se eu estou dentro do mesmo pacote ou fora do pacote. Tá? Todo mundo que herdar a minha classe terá acesso àqueles campos. Todo mundo que fizer uso da minha classe terá também acesso àquele atributo. Se eu utilizar essa classe num outro pacote, não será possível fazer a visibilidade.
Então, essa é a ideia. Default tem acesso apenas dentro do pacote. Foi acessado em outro pacote, não terá visibilidade.